Bem-vindos à quinta aula do curso de Linguística Computacional. Hoje entraremos no módulo de aprendizagem de máquina falando sobre as representações vetoriais para palavras, sentenças e documentos. Até então, nas aulas prévias dessa disciplina, nós tratamos as palavras como símbolos, representações discretas, sequências de caracteres pré-estabelecidos. Então, palavras, por exemplo, foram representadas pelos tokens, certo? A sequência de caracteres que as representam. Sentenças, por sua vez, foram representadas pelo conjunto de palavras que compõem aquela sentença na ordem adequada. Contudo, essa representação discreta, simbólica, através de palavras, não é adequada em algumas ocasiões no processamento de língua natural. Uma das ocasiões na qual representações discretas não são adequadas é quando nós vamos utilizar um modelo de PLN que ele só trabalha com representação contínua, ou seja, com números. Logo, nesses casos, palavras, sentenças ou documentos, a estrutura linguística que a gente vai servir esse modelo, ela deve ser representada numericamente. Então, aqui eu tenho um exemplo na figura, é um modelo de aprendizagem de máquina, ele recebe como entrada a palavra bus. A representação discreta dela, ela é convertida numa representação numérica, com essa série de números. Isso é dado como entrada para o modelo, que faz uma predição também numérica, que depois é convertida numa representação discreta. Então, essa é uma das ocasiões onde a representação discreta de uma estrutura linguística não é adequada. Além disso, a gente pode ver alguns problemas quando a representação do significado de palavras é feita da maneira discreta. Então, na última aula, o professor Evandro explicou que o significado de palavras pode ser estruturado a partir do relacionamento entre elas e também com o que a gente chamou de synsets, que são representações discretas de um significado. Então, aqui a gente tem um exemplo de um significado que está sendo representado de maneira discreta por esse termo, head, certo? De cabeça, que é um substantivo. E aqui é marcado que os lemas, ou seja, as palavras que representam esse significado, são cabeça, chefe, líder e responsável. O que acontece é que quando essas relações de sentido elas são representadas de forma discreta, elas são absolutas, ou seja, elas existem ou não. Contudo, essas relações elas costumam ter nuances. Por exemplo, cabeça, chefe, líder e responsável não são sinônimos em todos os contextos. Por exemplo, ele é o cabeça da turma ou ele é o chefe da turma, tudo bem, essas duas palavras seriam sinônimos e essa relação está correta. Mas vamos exemplificar um caso como ele está com dor de cabeça, certo? Nesse caso a gente não poderia substituir a palavra cabeça por chefe, porque elas não são sinônimos, Ele está com dor de chefe, não teria o mesmo significado. Contudo, é difícil de representar esses nuances quando a representação das palavras é feita de maneira discreta, assim como suas relações em termos semânticos. Além disso, relações de sentido discretas têm outros problemas. Por exemplo, elas são muito difíceis de manter, pois elas exigem muito trabalho manual, certo? Para cada palavra que surge ou cada palavra faltante é necessário criar uma relação manual. Além disso, se vocês fizeram um dos exercícios que o professor Evandro passou, ou brincaram um pouco com as wordnets e o cálculo de similaridade de palavras através dessa ferramenta, vocês vão ver que a similaridade que ela devolve entre duas palavras não é muito acurada. Então, uma solução, uma alternativa às representações discretas nesses casos, são representar palavras, sentenças e documentos de forma contínua, ou seja, através de números. E quais que são as vantagens? É que representações contínuas de palavras adequam-se a grande parte dos modelos de PLN estado da arte, por exemplo, as redes neurais. Grande parte dos problemas de processamento de língua natural hoje em dia é resolvido por redes neurais, que por sua vez trabalham com dados numéricos, contínuos, certo? Além disso, representando uma palavra de maneira contínua, uma sentença e documento, nós podemos aplicar operações aritméticas, como soma, subtração, e a partir dessas operações aritméticas é possível calcular de maneira mais acurada a similaridade entre duas estruturas linguísticas, levando em conta os seus nuances em diferentes contextos.
Então, para demonstrar como a similaridade de significado entre duas palavras pode ser representada de maneira contínua, vamos levar em conta esse exemplo. Eu tenho aqui 4 termos: navio, carro, São Paulo, Minas Gerais, e cada um desses termos é representado por um número. Então, navio é representado por -7, carro por -3, São Paulo por 3 e Minas Gerais por 5. Então, como é que eu posso mensurar a similaridade entre dois termos? Bom, eu posso medir a distância entre essas palavras fazendo a subtração dos seus números e tirando o valor absoluto. E o que eu espero? Eu espero que palavras semelhantes elas tendem a estar mais próximas, ou seja, terem menor distância, enquanto palavras diferentes tendem a estar distantes, ou seja, ter uma maior distância. Então, se eu pegar aqui a diferença entre São Paulo e Minas Gerais, seria 5 menos 3, que em valores absolutos é igual a 2, ou seja, uma distância pequena, e que faz sentido, porque aqui eu estou falando de 2 estados. Se eu pegar a distância entre carro e navio, vai ser de 4. Elas também estão próximas, porque são meios de locomoção, mas essas duas palavras não estão tão próximas quanto São Paulo e Minas Gerais, que se encontram no mesmo nível, certo? São estados, enquanto que carro é um automóvel e navio é um meio de locomoção, mas marítimo. E eu sei que meios de locomoção eles não estão tão próximos de estados, e isso é refletido também na sua distância. Então, se eu pegar a distância entre São Paulo e carro, vai ser de 6, enquanto de Minas Gerais para navio vai ser de 10, certo? Vai ser um pouco maior, até porque Minas Gerais não tem saída para o mar. Então, navio não seria uma palavra tão próxima de Minas Gerais quanto São Paulo. Então, essa é a facilidade que eu tenho de mensurar a similaridade entre estruturas linguísticas quando eu tenho uma representação contínua, porque a partir de operações aritméticas, como uma subtração, eu posso medir a distância entre elas e saber o quão próximas elas são de maneira bem granular e não tão absoluta quanto de relações de sentido discretas, que ou existe uma relação ou não. Aqui eu consigo mensurar de uma maneira mais granular.